Depois da queda financeira e política da Europa, o sistema precisava de um novo eixo de poder, e esse lugar já estava sendo preparado muito antes da Primeira Guerra. Os Estados Unidos não nasceram como um povo simples, isolado ou improvisado. Eles nasceram como um projeto de continuidade do poder europeu. Durante os séculos XVI e XVII, a Europa estava em chamas. Guerras religiosas, colapso econômico, disputas territoriais e controle absoluto da Igreja e das monarquias. Milhares de ingleses, holandeses, franceses e escoceses fugiram do continente. Mas não fugiram como camponeses sem recursos. Eles levaram tecnologia, agricultura, metalurgia, navegação, armas, universidades e formas de organização política que já existiam na Europa. Ao contrário de partes da América Latina, onde o modelo era de exploração, saques e envio de riqueza para o continente europeu, os Estados Unidos receberam colônias com estrutura própria, cidades planejadas, comércio organizado, portos, fazendas gigantes e escolas desde o início. A costa leste tinha rios navegáveis, clima favorável, solo fértil e milhares de quilômetros de florestas. Ali surgiram plantações de algodão, tabaco e açúcar, gerando riquezas inimagináveis, sustentadas pela escravidão e exportadas para o mundo inteiro. Assim, em poucas décadas, os Estados Unidos já tinham o que nenhum outro país jovem tinha: agricultura gigantesca, comércio internacional, mão de obra massiva, tecnologia europeia e liberdade política interna. Enquanto na Europa reis e igrejas mandavam em tudo, nas colônias surgiram assembleias locais, parlamentos regionais e leis próprias. Isso atraiu imigrantes, investimentos e mais riqueza. Quando a Inglaterra tentou aumentar impostos e controlar o lucro das colônias, os americanos não aceitaram. A independência não foi sobre liberdade filosófica, foi sobre dinheiro. As elites da América queriam lucrar sem enviar fortuna a Londres. A vitória deu aos Estados Unidos o que nenhum império havia permitido antes: a autonomia total da economia, da política e do comércio. A partir daí, os Estados Unidos aceleraram como uma locomotiva. O território colossal permitiu expansão para o oeste, mineração, novas cidades, ferrovias e indústrias. Milhões de imigrantes chegaram trazendo ciência, mão de obra e tecnologia. Enquanto a velha potência europeia entrava em ruínas, a nova potência americana estava construída, fortalecida e financiada. Era só ativar o último elemento que faltava para transformar o país no futuro centro da Matrix: o controle total da moeda. Isso não seria feito no campo de batalha, mas dentro de salas fechadas, longe do olhar da população. Em 1913, um grupo restrito de banqueiros, empresários e membros da elite política, influenciados por facções regressivas, se reuniu secretamente na ilha de Jekyll, na Geórgia. Ali, sem voto popular, sem consulta pública e sem transparência, nasceu o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Mas existe um detalhe essencial: o Federal Reserve não é um banco do governo. Ele é um banco privado, controlado por acionistas. Isso significa que o poder de criar dinheiro, emprestar ao governo e determinar juros não pertence ao povo americano, mas a um grupo invisível por trás dessa instituição. Era o mesmo controle que moldava impérios e igrejas, moldando mais um centro de controle. A partir daí, tudo mudou. O que antes era uma nação independente passou a ser controlada pelo crédito. Cada guerra, cada obra, cada programa e cada dívida passou pela caneta do Federal Reserve. E então, não por coincidência, um ano depois do surgimento desse banco, a Primeira Guerra Mundial começou. As potências europeias entraram em conflito, se destruíram, se endividaram. E quem financiou armas, munições, reconstruções e governos? O Federal Reserve. Quando o conflito terminou, grande parte do ouro da Europa estava nos cofres americanos. Era o início da troca de poder mundial.
a Europa afundando em dívidas e os Estados Unidos se tornando credores do planeta. A Segunda Guerra completou o plano. O mundo inteiro precisou de dinheiro para se armar, lutar e depois se reconstruir. E quem emprestou? Mais uma vez, o Federal Reserve. Já no final da Segunda Guerra, os Estados Unidos estavam intactos, fortalecidos e no controle da economia global. Foi então que veio o golpe final, o Acordo de Bretton Woods. Esse acordo reuniu as principais potências mundiais e transformou o dólar na principal moeda do planeta. O dinheiro do mundo agora passava por um único centro, os Estados Unidos. Não era mais necessário invadir países com exércitos. Bastava fechar suas linhas de crédito, desvalorizar suas moedas, bloquear comércio ou aumentar juros. E por trás dessa estrutura, sempre a mesma agenda: centralizar o poder, controlar governos, dominar populações e manter a humanidade presa a um sistema criado para extrair sua energia, seu tempo e sua vida. Nada do que vivemos hoje surgiu por acaso. Existe uma cadeia de comando, uma hierarquia e um objetivo. No topo estão as inteligências anticrísticas, consciências externas que não seguem ética, evolução ou amor. Logo abaixo delas atuam os Chopats, arquitetos do aprisionamento da Terra e senhores do parasitismo energético. Eles operam estratégias de controle em escala planetária, sempre alimentando o sistema com medo, dor e submissão. Abaixo dos Chopats estão os Draconianos, o braço militar e estratégico da Matrix. São especialistas em dominação, belicismo e hierarquia rígida. Logo depois, vêm os Reptilianos, responsáveis pela manipulação psicológica, criação de religiões, dogmas, arquétipos de medo e pela manutenção da roda de reencarnação como prisão. Em seguida entram os Anunnakis e os Greys, mestres em engenharia biológica e tecnológica, responsáveis por implantes astrais e hibridizações. Esses grupos criaram linhagens híbridas dentro da humanidade, famílias preparadas para assumir controle político, econômico e religioso. São essas linhagens que têm ligação direta com as egrégoras das raças regressivas e são intermediários entre os seres do astral e do plano físico. Logo abaixo vieram as grandes famílias de poder, donos de bancos, exércitos, multinacionais, templos e governos. Já na base dessa pirâmide estão os operários, que mantêm o sistema funcionando através de pactos, programas, influência, rituais e popularidade. E no nível mais baixo está o povo, que sustenta tudo sem saber. É a grande massa que sustenta todo o sistema parasitário através da sua energia e do poder de cocriação que é induzido a criar negatividade. Para dominar consciências por milênios, o sistema precisou de 3 ferramentas no plano físico: religião, governo e economia. Primeiro, tomaram o espiritual e transformaram em medo, culpa e obediência. Depois, criaram estruturas políticas que definem leis, fronteiras, guerras e punições. Por fim, implantaram a economia como forma de controle absoluto, onde a sobrevivência depende da moeda e da dívida. Esse modelo apenas se atualizou com o tempo. O que começou em cultos antigos passou por Roma, depois a Igreja, foi refinado e atualizado nos Reichs e hoje opera globalmente. Não importa o nome: império, igreja, reino, democracia ou liberdade econômica. A engrenagem é a mesma: controlar a consciência humana para manter o planeta dentro de um jogo de dependência. E o resultado é o mesmo desde o início: um planeta onde bilhões acreditam que pensam, escolhem e vivem livremente, quando na verdade existem dentro de um modelo criado para limitar, dividir e explorar. Entretanto, existe um detalhe que quase ninguém conta e que muda completamente a forma de enxergar esse jogo. Os próprios controladores também estão presos aqui. Quando o dilúvio aconteceu e a barreira de frequência foi intensificada, não foram apenas humanos que ficaram presos no planeta.
Qualquer ser abaixo da 7ª dimensão, com vínculo energético denso à Terra, também ficou retido. Grupos Anunnakis, Draconianos, Reptilianos, Greys e outras raças que já manipulavam os projetos em Gaia ficaram bloqueados dentro do mesmo campo planetário. A diferença é que, ao invés de tentar evoluir, eles transformaram a prisão em domínio. Usando tecnologia psíquica e manipulação astral, criaram estruturas de controle, religiões autoritárias, linhagens híbridas e acordos com líderes encarnados. Foi assim que se tornaram os carcereiros dentro da própria prisão. A Matrix só funciona porque os controladores estão tão presos quanto a humanidade. Não são deuses, não são superiores. São detentos que assumiram o comando do presídio. E é justamente por essa razão que tantos mestres, instrutores e avatares precisaram encarnar fisicamente. Era a única maneira de quebrar o ciclo de dentro para fora. Esse é o segredo por trás da Matrix. Não é apenas uma prisão para humanos. É uma prisão multidimensional onde os guardas também não conseguem sair. Depois que a Matrix regressiva consolidou seu domínio, algo profundo aconteceu com a Terra. Não foi apenas controle político, religioso ou econômico. Foi controle energético. Mergulhada em medo, culpa, dor e repetição, a humanidade começou a produzir uma egrégora tão densa que os próprios mestres da luz tiveram mais dificuldade para acessar o planeta. Uma nuvem psíquica tomou forma, uma camada vibracional feita de traumas e pensamentos humanos que se transformou em um bloqueio. O resultado foi devastador. Os fractais encarnados perderam ainda mais a conexão natural com suas origens estelares. A Matrix não apenas controlava corpos, ela sequestrou mentes, distorceu experiências e drenou energia vital. Durante milênios, a estratégia da luz havia sido enviar avatares e grandes mestres. Eles vinham, despertavam povos e mudavam eras. Mas o sistema aprendeu. Toda vez que um mensageiro da luz tocava o planeta, a Matrix distorcia a mensagem, transformava a liberdade em dogma, luz em religião e consciência em obediência. Foi então que nasceu uma nova estratégia, a Operação Resgate. Diferente do que muitos imaginam, não é um grande evento. Não é o céu se abrindo, não são naves descendo para salvar ninguém. Qualquer manifestação grandiosa atualmente geraria colapso coletivo, devoção, dependência e seria imediatamente distorcida pela própria Matrix. Terá uma apresentação pública, apenas quando as estruturas e líderes do sistema forem retirados. Por isso, a operação é silenciosa, individual e cirúrgica. Mentores da luz, alguns atuando de fora da barreira e outros dentro do campo planetário, começaram a rastrear fractais que ainda mantinham um vestígio de consciência desperta. O intuito dessa operação é oferecer condições para que muitos fractais possam ir despertando e, assim, criar um efeito cascata, onde a frequência coletiva e planetária possa ir se elevando e diminuindo a sintonia com as redes regressivas. Alguns já estão sendo contatados, e muitos outros começarão a se alinhar com essas redes elevadas. A ligação acontece por intuição, por sonhos, por sinais sutis, por aquela voz interna que ninguém mais ouve. Não há espetáculo, há sintonia. Mas existe uma regra imutável. Ninguém pode ser liberto sem querer ser livre. Os mestres nunca violam o livre-arbítrio. Eles só se aproximam quando a consciência permite. Por isso, quem espera que a salvação venha de fora, por líderes, por gurus, por naves ou milagres, está preso na mesma armadilha que a Matrix plantou. A Operação Resgate atua quando o fractal decide assumir sua própria libertação. E é aí que tudo muda. Quando alguém para de entregar seu poder para religiões, políticos, sistemas e autoridades externas, o canal se abre. Quando escolhe consciência ao invés de distração, silêncio ao invés de barulho, presença ao invés de automático, os mentores finalmente conseguem atuar.
O sistema sabe disso. Por isso ele alimenta distrações infinitas, crises emocionais, fanatismos, vícios, polarizações e caos mental. Ele precisa que você viva reagindo, nunca percebendo. Precisa que você durma acordado, porque a Matrix não prende apenas o corpo, ela prende a percepção. Para ser parte da Operação Resgate, é preciso criar um território interno, onde essas distorções não comandam. Quando a mente se estabiliza, quando a consciência assume responsabilidade pelo que sente, pensa e escolhe, os mentores conseguem transmitir instruções, abrir caminhos e acelerar sua saída do ciclo regressivo. E tem um detalhe essencial. Mentores não são superiores, não querem adoração e não pedem devoção. Eles são apenas consciências que caminham um pouco à frente, muitas vezes da sua própria família estelar ou da mesma linhagem espiritual. São irmãos, não deuses. Ajudam porque escolhem, não porque precisam ser venerados. Qualquer voz, entidade ou guia que exija devoção, dependência ou ego, não é da luz, é distorção da Matrix. Mentores verdadeiros tratam você como igual, porque sabem que a fonte é a mesma para todos. Eles não querem comando sobre sua vida. Querem que você recupere o comando. Essa é a operação que está em curso agora. Não para salvar ninguém, mas para resgatar a autonomia da consciência desperta, para que cada um recupere o que sempre foi seu, a própria liberdade. Quando um fractal encarna na Terra, ele não entra apenas em um corpo físico. Ele é acoplado a estruturas moldadas pelo DNA, pelo campo energético do planeta e pelo nível de dualidade da dimensão. Esse conjunto determina como a consciência vai perceber o mundo, como vai reagir emocionalmente e até que tipo de experiências irá atrair. Mas aqui está o detalhe oculto. Quando a dualidade é muito alta, a frequência do planeta é muito densa e o DNA é sabotado, o fractal esquece da sua origem e deixa de usar o corpo como ferramenta e começa a ser usado por ele. Outro mecanismo para a experiência na matéria é o ego. O ego foi criado para ser uma interface, uma ferramenta para viver a individualidade. Mas aqui, ele se tornou uma armadilha. Ele foi programado por crenças, traumas, comparações, cultura, propaganda, religião e medo. Quando a consciência não está desperta na experiência, quem assume o controle de tudo é o ego. O ser passa a ser usado pela ferramenta que deveria estar usando, e com isso fica refém da própria experiência. Nesse estado, a pessoa vive em piloto automático, repetindo comportamentos, sofrendo, desejando, temendo, sem conseguir perceber de onde vem tudo isso. E assim, o fractal esquece de estar consciente de si mesmo, e junto do esquecimento, perde a conexão com sua essência original. Porque você não é humano vivendo uma experiência espiritual. Você é o contrário. Você é uma consciência eterna vivendo uma experiência humana temporária. Antes desse corpo, você já existia. Já encarnou em outros orbes, outras civilizações, outras espécies, outros sistemas. Já teve outros nomes, outras formas, outras missões. Já experimentou outras frequências, outras culturas e outras realidades. E após essa vida, continuará existindo. Mas o sistema não quer que você saiba disso. Se você acha que é apenas um corpo, você tem medo. Se acha que é apenas a mente, você é controlável. Se acha que é apenas um humano, você vive pequeno. É por isso que a memória foi apagada. É por isso que o ego foi manipulado. É por isso que a dualidade foi elevada ao extremo. Quando o fractal esquece quem é, ele se limita ao que vê. E quem se limita ao que vê, obedece a tudo que lhe é mostrado. A Matrix funciona assim. Ela não precisa te prender fisicamente. Ela só precisa prender sua percepção. Ela te dá estímulos, crenças, distrações, problemas, comparações, vícios e ilusões para garantir que a sua mente nunca silencie. Se sua mente não silencia, você nunca acessa sua essência. E se não acessa sua essência, não desperta.
Mas quando a consciência acorda, o sistema inteiro perde força, porque você não é obrigado a ser refém do sistema. Você só permanece controlado porque está preso na sintonia dele. Quando você para de viver apenas como corpo e volta a viver como consciência, as programações do ego perdem força, os traumas param de comandar, as energias densas deixam de entrar e o fractal recupera seu poder de escolha. Seu campo muda, sua vibração muda, sua realidade muda. Você volta a criar, a manifestar e a enxergar plenamente o que sempre esteve à sua volta. E é aqui que está o segredo. O poder de sair da Matrix não está fora, está dentro. É isso que o sistema teme mais que tudo, um humano consciente de sua origem. Um humano que lembra que não é apenas humano. Um humano que entende que é um fragmento da própria fonte vivendo experiências temporárias. Porque quando você lembra, nada tem poder sobre você. Nem medo, nem morte, nem religião, nem dogma, nem sistema. A saída nunca foi física, é vibracional. Mude a frequência e a prisão perde sentido. Eleve a consciência e o controle não consegue mais te alcançar. Esse é o segredo que eles escondem desde o pós-dilúvio. Esse é o conhecimento que queimaram, apagaram, distorceram e reescreveram. E esse é o ponto onde o jogo acaba. Você só precisa lembrar quem é. A transição planetária não é profecia. Não é fim do mundo, não é castigo. É apenas um ciclo. Esse movimento não é único do planeta. Todos os planetas passam por ciclos cósmicos, onde recebem impulsos energéticos que elevam sua vibração. Quando o campo sobe, civilizações incompatíveis colapsam e o planeta muda de faixa dimensional. Quem está alinhado continua. Quem não está é transferido para mundos compatíveis. É um processo natural do universo, não punição. A Terra está atravessando uma mudança vibracional. O campo energético do planeta começou a se elevar, e quando isso acontece, tudo o que é denso, corrupto, distorcido e falso perde sustentação. A transição acontece em várias camadas ao mesmo tempo. No plano energético, a Terra está entrando em regiões da galáxia com frequência mais elevada. Isso altera o campo astral, o campo morfogenético e as grades etéricas que antes sustentavam a matrix regressiva. Colônias densas do umbral, que funcionavam como cadeias espirituais, estão sendo desativadas. Fractais aprisionados há séculos estão sendo removidos e tratados. Por isso tanta gente está despertando de repente. A influência das forças regressivas não desapareceu totalmente, mas já não tem a mesma força que tinha há 100, 200 ou 1000 anos. No plano físico, a transição aparece como crise. Sistemas estão colapsando porque não foram feitos para operar em vibração elevada. A política, a religião, a economia e os modelos sociais atuais foram construídos em cima de manipulação, competição, medo, mentira e exploração. Mas a nova frequência não alimenta esse tipo de estrutura. Esse processo também atua dentro de cada pessoa. A aceleração do tempo psicológico, a sensação de colapso interno, crises existenciais, mudanças abruptas na vida, ruptura de caminhos antigos, perda de interesse pelo que antes fazia sentido, tudo isso é parte do ajuste. Mas existe um ponto essencial: nem todos vão permanecer. A transição é um filtro. Quem vibra em ética, empatia, consciência e evolução permanece junto com o planeta. Quem insiste em ódio, manipulação, crueldade, parasitismo e destruição não consegue ficar. Não é punição, é frequência. Se a frequência não encaixa, a consciência é deslocada para outro planeta compatível, onde poderá continuar sua experiência até amadurecer. A transição é a renovação da Terra. O fim não é de Gaia, é do sistema que a adoeceu. O velho mundo está morrendo, porque o novo está nascendo. E você, fractal, centelha da fonte, pode atravessar essa mudança e fazer parte do novo ciclo, livre do sistema, da matrix regressiva e das amarras do ego.
Mas a jornada não termina aqui. A consciência não pertence só à Terra. Existem outros planetas, dimensões, civilizações e projetos esperando por novas experiências. Basta despertar, lembrar quem você é e recuperar a sintonia com essa realidade cósmica. Ao longo de toda essa série, atravessamos a história esquecida deste planeta. Falamos de Maldek e da destruição que alterou o destino do sistema solar. Falamos da formação da Terra, dos continentes ancestrais, das raças que a habitaram e dos ciclos de vida que vieram antes do ser humano. Desvendamos os projetos genéticos, a chegada dos Anunnakis, as civilizações que floresceram e as que caíram. Vimos o dilúvio, a barreira de frequência, o aprisionamento dimensional e a construção da Matrix. Entendemos como o corpo, a mente e a alma foram manipulados. Acompanhamos o nascimento dos impérios, a distorção da espiritualidade, o sequestro da mensagem crística, a formação das religiões e a ascensão dos governos. Revelamos como a economia se tornou o último grilhão, invisível, silencioso e eficiente. E por fim chegamos ao presente. Um planeta em transição, uma humanidade dividida, um sistema em colapso e muitos despertando ao mesmo tempo. Agora, você entende o tabuleiro inteiro e sabe que nada disso é aleatório. Tudo foi construído e agora tudo está sendo desfeito. A Matrix não está sendo destruída por um salvador externo. Ela está sendo corroída por dentro, pela consciência humana que finalmente começa a despertar. Este conhecimento não é para criar medo, é para criar autonomia, para lembrar quem você é, de onde veio e para onde pode voltar quando decidir sair da sintonia desse sistema. O ciclo da escuridão está terminando. A transição já começou. E aqueles que recuperarem a memória, a ética e a consciência serão a semente da nova humanidade. Se você chegou até aqui, gratidão. Gratidão por caminhar por cada capítulo, por atravessar histórias escondidas, por encarar verdades desconfortáveis e, principalmente, por escolher despertar. Nada disso foi para te assustar. Foi para te lembrar. Olhe para dentro, mantenha presença, questione, escolha, sinta. A nova Terra não nasce do sistema, nasce de cada consciência que desperta.